Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que esteja aqui nos acompanhando. E começando o nosso Notícias Comentadas, trazer aqui alguns pontos para discutirmos nesta bela manhã, tarde ou noite, né? A depender de quando esteja nos escutando. Hoje, 30 de janeiro de 2024, fechando aí praticamente o primeiro mês do nosso ano, esse fatídico ano de eleições, campanha eleitoral e tudo mais que nós estaremos aqui no podcast cobrindo. Fique aí sempre atento à nossa programação praticamente diária, sempre com novidades e outros pontos que queremos sempre trazer e destacar aqui para todos vocês. O Falando em eleições, né? É curioso aí que agora eu tô vendo já uma turma tentando promover, inclusive nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, fazendo aí com que ela seja a candidata pelo Partido Liberal a concorrer nas eleições de 2026. Bom, cada um pode defender aquilo que, claro, desde que não desrespeite, né, o direito de ser do outro, cada um pode aí defender aquilo que bem quiser. Inclusive a Michele Bolsonaro, presidente, né, candidata a presidente em 2026. Eu particularmente acho que isso aí é uma patifaria, é uma falta de rumo do tanto do clã Bolsonaro quanto do próprio Partido Liberal e todas as crises que a gente já está vendo entre eles há muito tempo. E falando aí em clã Bolsonaro, né? E o Fujão, o cara pegou de barco e tudo aí com os filhos e no que a Polícia Federal falou que ia dar uma batida lá na casa deles, no que eles já estavam sabendo disso, pegou e tchau tchau. Simplesmente assim, tá explicado, né? Depois conseguiram fazer uma batida lá no outro local e aí sim eles resolveram recepcionar, né, os policiais federais. Mas a notícia ontem marcando que foi o destaque do dia, né? E consequentemente garantiu muitos memes, muitas risadas, muitas piadas, foi a fuga, né, da família Bolsonaro do local onde estavam para ao saber aí da chegada da Polícia Federal. Não, gente, é cada coisa que a gente precisa ver nesse país que eu vou te contar. E falando nesse país, um ponto aí que precisa ser reanalisado, né? É afinal de contas o que quer o PT, né? A, em que pese ter sido o partido, né? Ou a figura do Lula ter sido a escolhida, né? Num outro viés, como forma de uma outra política daquela que até então estava sendo adotada no Brasil, principalmente aí no âmbito federal, a gente não pode esquecer que o caráter conciliatório do atual mandatário é justamente, né, infelizmente, em que pesem alguns avanços e conquistas que são trazidos aí à população, mas infelizmente é sempre aquela política de privilegiar, né, os mais ricos, auxiliar a chamada classe dominante, né, do país e infelizmente a população pobre, a população menos abastada permanecendo aí, claro,
talvez com alguns benefícios a mais, porém sempre naquela mesma realidade, sempre na mesma velha condição de classes distintas. É um negócio aí delicado. Afinal de contas, em que pese o PT e muitos dos seus filiados se colocarem como pessoas de esquerda, né, eles não acabam na prática auxiliando numa luta de esquerda que de fato procure romper com o caráter de classe da política. Isso acaba sendo aí bastante delicado e quando a gente vê partidos, né, que realmente têm um discurso mais nesse sentido, muitas vezes acabam não sendo levados a sério e infelizmente esses discursos acabam não chegando, grosso modo, à população em geral. Vide a inexpressiva capacidade eleitoral que muitos desses partidos, muitos desses grupos acabam tendo aí nas eleições, né? Evidentemente, e aí partidos de, entre aspas, esquerda, né? Ou uma esquerda com um viés mais centrista, ou para outros pensadores, analistas, já nem podemos aí falar em uma esquerda, né, propriamente, acabam tendo um verdadeiro domínio aí do cenário político e a coisa acaba ficando sempre mais complicada, principalmente quando você vai conversar com alguém do chamado lado oposto, né? Com alguém aí da direita clássica ou dessa ultradireita nacionalista, né? Que se diz nacionalista, que surgiu aí com o bolsonarismo, a coisa vira um imbróglio bem mais delicado, bem mais complicado. Mas são questões assim que, justamente por essas e outras, que um canal como o podcast Mesa de Debate se faz necessário. Por essa e outra, estamos aí sempre firmes nas nossas campanhas financeiras, né? Pedindo os devidos auxílios e lembrando a nossa chave Pix para aqueles que quiserem contribuir com a nossa vaquinha, aqueles que ajudam e acreditam no nosso trabalho, podem doar aí para a chave Pix 385 007 02800, é um CPF e claro, sua doação será muito bem empregada, muito bem utilizada aqui por nós. No cenário mundial, basicamente conflito aí no Oriente Médio é o que tem chamado muito a atenção nos últimos dias. Vejo que isso tem prejudicado, manchado muito a imagem do Joe Biden, inclusive internamente aí nos Estados Unidos, e é aquela velha história, né? A gente, na verdade, nos Estados Unidos tem o partido ruim e o partido pior, né? Falando aí dos democratas e dos republicanos. Não acredito, pelo menos por enquanto, né? Não sei como estão as pesquisas nos Estados Unidos, se o Trump virá com essa força total para cima e talvez, né, até consiga aí, quem sabe, se eleger novamente. Porém, existem aí muitas questões conflituosas que podem realmente favorecer esse novo cenário. A gente vê uma verdadeira crise do Partido Republicano que não conseguiu se reestruturar, não conseguiu fazer uma autocrítica e tudo indica que o grande líder hoje, o grande nome será realmente Donald Trump, do momento que apenas outras duas figuras tentaram ser é,
tentaram a disputa, né, pela presidência, sendo que uma delas já desistiu e a outra, apesar de ter sido aí expressiva no seu estado, não tem a mesma expressividade com relação ao país, né, como um todo. Então, tudo mostra aí que realmente o grande nome do Partido Republicano novamente será o Donald Trump, o que mostra aí uma verdadeira crise, né, do partido, considerando que não há mais lideranças, não há mais figuras que consigam disputar contra o próprio, né? E claro, por outro lado, na versão democrata, eles também mal falam aí de outros nomes, outras possibilidades, apenas querendo colocar novamente uma figura, ao meu ver, já fracassada, que é o Joe Biden, para poder disputar novamente. E aí veremos algo curioso que há muito não se via na política, que é justamente da mesma forma como numa eleição anterior tivemos Biden versus Trump, tudo indica que teremos novamente Biden versus Trump nas eleições agora de 2024. O caráter curioso disso é porque em todas as demais eleições até então, geralmente a gente via outras figuras disputando entre si, sempre uma representando os democratas e outra representando os republicanos. E pela primeira vez em muito tempo, teremos aí as mesmas figuras que disputaram uma eleição disputando uma nova eleição 4 anos depois. Isso mostra, ao meu ver, uma relativa falência dos valores políticos e eleitorais aí dos Estados Unidos, considerando que eles, né, funcionavam aí de uma forma um pouco diferente da brasileira e agora parecem que estão caindo, se é que já não caíram, num velho discurso, numa velha é, questão de idolatrias, né, ou de personalismos, ao invés de se pensar as ideias de um partido e as ideias de um grupo político como um todo. Mas isso são teorias aí que valem a pena serem conversadas outrora. Fico por aqui, um beijo, um abraço no coração de todos e tchau!